Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do mundo. Nação elege o craque da torcida no site do Flamengo. Excelente notícia para os cofres do Mengão. José Boto decide negociar medalhão e aguarda a proposta já na janela de transferências. Flamengo emite nota com relação à contusão do seu coringa Gerson. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Ganhar do Palmeiras não tem preço, vamos combinar. Então vamos sofrer mais um pouquinho aí, palmeirense. Produção, coloca aí os melhores momentos dessa vitória sensacional de ontem do Mengão. O Flamengo iniciou a sua preparação para enfrentar o Deportivo Táchira da Venezuela nessa quarta-feira, dia 28, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Enquanto os jogadores rubro-negros realizam os treinamentos, a nação promete ir em peso no Maracanã.
Afinal, mais de 51 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente para esse jogo decisivo da Libertadores. A expectativa é de que cerca de 65 mil torcedores marquem presença no Maracanã nesse jogo, que até o momento os setores norte e oeste já estão completamente esgotados. E as vendas online continuam até às 21 horas, horário de Brasília, dessa quarta-feira. O Flamengo ainda pode terminar a fase de grupos na primeira posição. Para isso, precisa vencer com boa vantagem de gols do Deportivo Táchira e torcer por uma vitória magra da LDU contra o Central Córdoba lá na altitude de 2.850 metros, acima do nível do mar em Quito. Saiu hoje na imprensa do Equador que o técnico do time equatoriano, a LDU, foi demitido ontem. O Flamengo abriu votação nas suas redes sociais oficiais para que os torcedores escolhessem o jogador que mais brilhou no jogo de ontem contra o Palmeiras. E dessa forma o goleiro Rossi foi eleito o craque da torcida após ter defendido um pênalti decisivo do Piquerez ainda no primeiro tempo da partida. Nas redes sociais, o Flamengo exaltou o camisa 1. Aspas, Augusto Daniel Rossi, Buenos Aires, 21 de agosto de 1995. É um futebolista argentino que atua como goleiro. Atualmente defende o Flamengo e foi o craque escolhido pela nação na vitória de ontem, disse lá o clube. Antes de mais nada, o Rossi teve que deixar para trás companheiros como o Alexandro, que teve 32,7% dos votos, o Arrascaeta com 11,8% e o Ayrton Lucas com 1,5% dos votos. O goleirão teve 54% dos votos da galera. O lance que originou a penalidade máxima em favor do Palmeiras ontem indignou a nação rubro-negra, principalmente após a divulgação do áudio do VAR e a decisão final do árbitro Ramon Abate Abel. O juiz assinalou o pênalti por um toque de mão do uruguaio dentro da área. No entanto, ele foi chamado pelo VAR, comandado pelo Wagner Heiwei, para revisar o lance e avaliar se o toque não teria acontecido mesmo fora da área. Aspas, Abate, por ser um lance muito fino, poderia recomendar a revisão direta, mas acho melhor você dar uma olhada junto comigo para ficar claro. Revisão para falta fora da área, ok? Iniciou o Heiwei ao chamar o árbitro para uma revisão mais precisa. Aspas, o jogador está dentro, o pé dentro, está tocando a linha, o pé está mais dentro da linha, o corpo todo em linha. Não tem outra imagem, o pé está dentro. A tendência é que o jogador esteja dentro da área e com o braço sobre a linha, respondeu o Abate Abel, depois de analisar o lance e confirmar o pênalti. No segundo tempo, foi a vez do Flamengo ter uma penalidade a seu favor. O Arrascaeta caiu na área depois de um contato com o Murilo. Inicialmente, o Ramon Abate mandou o jogo seguir, mas após recomendação do VAR, ele voltou a analisar o lance no monitor e depois de uma eternidade, marcou o pênalti para o Flamengo. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa honra. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Compartilhe também esse programa com parentes e amigos flamenguistas. Agora tem um novo botão aí, o hype, né? Quando você dá o like, ele aparece para você. É só você apertar, é de graça, não vai pagar nada e ainda vai me ajudar demais a crescer o nosso canal. Valeu, muito obrigado. Após a vitória de ontem sobre o Palmeiras, o Departamento Médico do Flamengo ligou o alerta para a situação do Gerson, que saiu no segundo tempo com fortes dores no joelho esquerdo e desembarcou aqui no Rio de Janeiro mancando muito. No jogo de ontem, após a saída dele, o Felipe Luiz improvisou o uruguaio Varela naquele setor e rasgou elogios para ele na sua coletiva de imprensa. Hoje pela manhã, o departamento médico do clube reavaliou a sua situação e foi constatado que o Gerson está apenas com uma leve inflamação no joelho esquerdo. De acordo com o próprio clube, o jogador já realizou trabalhos com a fisioterapia, mas ainda preocupa para esse jogo de quarta-feira contra o Deportivo Táchira, aqui no Maracanã. O clube emitiu a seguinte nota. Aspas, substituído no segundo tempo da partida entre Palmeiras e Flamengo,
o Gerson passou por exames clínicos e de imagem ainda na noite de domingo. Os resultados indicaram apenas uma leve inflamação no joelho esquerdo. Já nessa segunda-feira, no CT Jorge Elal, o atleta se apresentou normalmente com o restante do elenco e realizou trabalhos com a fisioterapia. O Alan e o Pulgar deixaram o gramado na vitória contra o Bahia no dia 10 de maio com o mesmo tipo de contusão e desde então eles seguem em recuperação. Os exames apontaram lesões musculares de grau 1 na posterior da coxa direita dos dois. Eles desfalcaram o Flamengo contra a LDU, contra o Botafogo da Paraíba e ontem contra o Palmeiras. O Alan está em uma fase de recuperação mais avançada que o Pulgar. O volante já faz alguns trabalhos em campo junto com a fisioterapia. E a previsão é que ele se junte parcialmente ao grupo nesta segunda-feira. O chileno foi a campo pela primeira vez no sábado, apenas para algumas atividades. O Flamengo terá apenas os treinos de hoje e de amanhã antes de enfrentar o Deportivo Táchira, sendo que a primeira atividade da semana é de regeneração, ou seja, haverá apenas um treinamento com o elenco completo no campo. Se não houver nenhuma intercorrência, o volante Alan vai ficar à disposição para a partida da Libertadores contra o Deportivo Táchira, mas o Pulgar ainda é dúvida. Pode ser até que o chileno seja relacionado apenas contra o Fortaleza na última partida do Flamengo, no domingo antes da Copa do Mundo de Clubes. Se a ideia da diretoria é trazer reforços para o seu elenco, saídas também devem acontecer, como é o caso do atacante Everton Cebolinha, que mesmo tendo chances de mostrar o seu bom futebol, perdeu muito prestígio nas últimas semanas e por isso já pediu também para sair. Além de não ser um jogador confiável fisicamente, porque ele se machuca demais, ele também não consegue render do lado esquerdo do ataque. A diretoria do clube está decidida mesmo a liberar o jogador e sabe que ele vem recebendo sondagens do exterior. Qualquer proposta que chegar e for boa financeiramente para o clube, a tendência é que a saída do Cebolinha seja concluída nessa próxima janela. Essa aqui é uma excelente notícia para o Flamengo, porque o Carlos Alcaraz, afinal, atingiu a meta para ser negociado em definitivo pelo Mengão com o Everton da Inglaterra. O argentino cumpriu a cláusula de compra, que era de jogar por 45 minutos, 8 partidas. E em grande estilo, nesse domingo, ele marcou de cabeça o gol da vitória por 1-0 sobre o Newcastle aos 20 minutos do segundo tempo, na 38ª rodada da Premier League. Esse gol deixou o Everton na 13ª colocação, com 48 pontos ao final da Premier League. Agora, o Everton precisa pagar cerca de 18 milhões de euros, 115 milhões de reais na cotação atual ao Flamengo, para ficar com o meio-campista em definitivo. O valor é praticamente o mesmo que o Flamengo pagou por ele para contratá-lo no meio de 2024, ou seja, 20 milhões de euros. E o negócio com o time inglês foi uma forma de recuperar quase que totalmente o investimento avaliado como equivocado pela nova diretoria. O Alcaraz chegou ao Flamengo em setembro de 2024, disputou apenas 20 partidas, fez 4 gols e deu 2 assistências. Pessoal, acabou de sair agora a convocação do Ancelotti. Vou falar aqui o nome da galera do Flamengo, que é o que interessa. Bota aí, anota aí. Wesley, Gerson, Danilo, Alexandre e Léo Ortiz. Parabéns, moçada. Nós contamos muito com vocês. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima, Tênis Mengão!